Amém? Pastor Machado. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Cumprimentou-se com a paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Podemos sentar, irmãos? Aleluia. Eu primeiro louvo a Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade, né? E o pastor Joel e toda a equipe aí, que nos confiou, né? Mas deve ter orado e buscado, né, pastor Wagner? Aí o Espírito Santo deve ter revelado, eu creio, e nos deu essa oportunidade. E é uma oportunidade, assim, pessoa começando uma campanha, todas as campanhas aqui foram maravilhosas, e essa não vai ser diferente. E nos deu a oportunidade de fazer o primeiro dia, né, da campanha, de fazer a abertura, propriamente dita, que já foi aberto pelo nosso pastor, Deus autorizou, mas agora através da palavra. E tudo que nós já fizemos aqui em nome de Jesus. Aleluias, graças a Deus. Irmãos, esse tema, eu gostei muito desse tema, e aquele texto é um dos textos de ouro da palavra de Deus, né? E já foi lido aqui, e nós vamos deixar aqui lá para finalizar, porque ali fecha a nossa mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Ali é para fechar. Então, nós gostaríamos que a campanha nossa, que nós começando hoje, o tema é a resposta. A resposta. E eu fiquei meditando, orando e buscando a resposta. A resposta é Jesus Cristo. Ele é a resposta. Jesus Cristo. Porque tudo é em torno dele. Tudo é Ele que está no controle, tudo é por Ele e para Ele. Ele que faz tudo por nós. Ele que nos dá a resposta. Tudo Ele tem essa grande missão. O nosso Pai Celestial, Ele planeja, faz planos com propósitos. Mas quem executa é Jesus Cristo, Ele que faz. E o Espírito Santo é que capacita, dá capacidade, sabedoria e poder. Então, viu a unidade da Trindade Divina, irmãos? O Senhor é o autor, Ele planeja os planos perfeitos, tudo planejado, com os propósitos todos. E o Filho executa, Ele é o executor, e o Espírito Santo capacita. Graças a Deus por isso, irmão. Então, Jesus Cristo é a resposta. Tudo é por Ele e para Ele, né? Graças a Deus. Aleluia. E hoje, né, o tema dessa mensagem de hoje, dentro do tema, claro, a resposta, vamos ver aqui algumas respostas prometidas pelo Senhor. Algumas respostas prometidas pelo Senhor. Então eu creio, irmão, quando eu busquei, o Senhor falou comigo, essa mensagem que Deus vai nos dar hoje, é o ponto de partida para chegarmos até o 7º dia. É aqui. Aí nós vamos fazer uma campanha conscientemente, sabendo o que e como fazer para obtermos a resposta de Deus. Isso é interessantíssimo, porque como foi dito aqui, às vezes ora, não sem sentido e tal, mas quando nós fazemos uma oração consciente, crendo que vai receber, quer fazer uma oração de acordo com a vontade de Deus, você pega uma água para nós, por favor. Irmão, a resposta é certa. Aleluia. Graças a Deus. Então, as respostas prometidas por Deus, pelo Senhor. Primeira, as respostas prometidas por Deus ao que crerem em Jesus. Viu aí? É o primeiro passo. É a primeira exigência. Precisa crer em Jesus Cristo. Então, ela é prometida, essas respostas, ao que crer em Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo já está começando a ser digno de ter a resposta do Senhor. E ele já tem na hora. Nós vamos ver aqui.
Vamos ler Atos capítulo 16. Coloque para mim, por favor, Atos 16, eu estou usando aqui a nova linguagem internacional, NVI. Nova versão internacional, versão NVI, por favor, eu gosto dessa versão também. Eu uso mais atualizada e estou gostando muito também da NVI. Coloca para nós aí, Atos capítulo 16, começar no versículo 30 e o 31. Ora, o versículo 30 e o 31. Uma grande pergunta que foi feita aos servos de Deus, Paulo e Silas. Nós sabemos aqui daquela história, o que eles passaram, Paulo e Silas. Foi uma grande pergunta que fizeram a eles, e eles deram a resposta àquele homem. Olha lá, nós sabemos, eu gostaria de ler todo o parágrafo, mas por causa do tempo, nós temos 7 pontos aqui, 7 condições da pessoa ser digna obter a resposta de Deus. Então, o primeiro é essa, é crer em Jesus Cristo. Então, antes, só um breve comentário, nós sabemos, alguém que não saiba aqui, Paulo e Silas estavam fazendo a obra de Deus, fazendo missões, né? E aí, tudo por amor a Deus. E eles acabaram sendo presos, perseguidos, foram presos. Na prisão, irmão, eles louvavam e cantavam hinos de louvor a Deus. Já pensou, irmão? Presos, mas eles continuaram a louvar e orar e louvando a Deus. E os presos ouvindo. De repente, o Senhor abriu a prisão, abriu as portas, as correntes partiram. E o carcereiro, pensa um homem, o carcereiro, ele deve ser um homem de confiança das autoridades, um homem de pulso, que tinha muitos servos, muitos com ele ali. E ele, quando ele acordou, isso foi lá em torno da meia-noite, por aí, quando ele acordou, assim, viu as portas abertas, ele pensou, ele sabia como é que ia ser com ele, né? Ele desembanhou a espada e queria se matar. Paulo, cheio do Espírito Santo, e por amor a Deus, não permitiu, e por amor também ao próximo, não permitiu, gritou com aquele carcereiro, não faça isso, nós estamos todos aqui. Ele falou, não é possível. Ele olhou, foi lá, viu, tirou eles para fora, e falou, olha, gente, ele viu, não, esses são homens de Deus, Deus está com eles, e eu também quero esse Deus. Aí ele fez essa grande pergunta, olha o versículo 30, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Irmãos, e tem muitos aí, em outras palavras, fazendo essa pergunta, e nós às vezes não respondemos. Devemos estar prontos, preparados para dar essa resposta àqueles que estão aí perdidos, que sem esperança. Eles ficam assim, como que eu faço? O que eu devo fazer? A resposta, creia em Jesus Cristo. Vamos ver a resposta? Versículo 31. E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Aleluia, que resposta, irmão. Aleluias. E muitos chefes de família, muitos aí, estão precisando dessa resposta, irmão, dada por nós. Mas nós vimos, nós temos que estar semelhantes, Paulo e Silas, homens de Deus e também mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, participando da obra do Senhor, anunciando o Evangelho, mesmo perseguido, mesmo sofrendo ameaça, mas continuar firme. E aí Deus nos honra e abençoa outras pessoas através de nós, dando essa resposta. Olha a resposta, eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Muitos falam em sua família, não, porque ele já tinha muitos servos, empregados, e a família junto, é os da sua casa. Oh, glória. E todos os seus da sua casa, não só a sua família, são servos, empregados todos. Aleluia. Vamos continuar a ver o que deram a resposta. Mas aí, pregaram. Vamos continuar, vamos ler até o 34.
o 32. E pregaram. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Então, todos, pregaram a todos. Pregaram o evangelho. 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Irmãos, que transformação, irmão. Eu fico pensando assim, antes, como que era aquele homem? Mau, covarde. Era da confiança das autoridades lá romanas. Que misericórdia. Mas olha o que Jesus faz na vida quando a pessoa crê em Jesus. Olha, ó. Lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Oh, glória, aleluia. 34. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição. Que mudança! Já começou com a fé de santidade. Recebeu a fé de Deus, que quando a pessoa crê, recebe o dom da fé. Aleluia! Recebe o dom da fé, porque nós somos salvos pela fé, isso não vem de nós, é de Deus, que é um dom. Aí a fé é salvadora, mas aí logo em seguida a transformação foi grande, foi transformar, começaram a exercitar a fé santificadora. Aleluias, glória a Deus. Serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por ter crido em Deus. Aleluia. Com alegria, quer dizer, fazendo isso com alegria, servindo com alegria. Irmão, só Jesus faz isso. Ele é a resposta. Não tem, Jesus Cristo é a resposta para nossas vidas. Oh, glória, aleluia. Em segundo item aqui, nós temos 7. Se não der, eu vou finalizar com o da campanha, claro. Aquele é para fechar assim. Nós terminamos a nossa mensagem, Deus nos deu. A segunda, as respostas prometidas aos arrependidos. Aquele que se arrepende, irmão, é o ponto de partida, é o arrependimento. Para a reconciliação, reconciliar com Deus e com o próximo, o arrependimento é o primeiro lugar, é o ponto de partida. Arrependimento, perdão, reconciliação. Sem arrependimento e perdão, não há reconciliação. Não tem. E para reconciliar-se com o Senhor, precisa ouvir a palavra, crer. Quando crê que Deus ilumina Jesus Cristo, que a luz ilumina a mente do pecador, ele reconhece que a luz revela. Eu pequei, e se arrepende. Volta para Deus, confessa os pecados do Senhor, pede perdão, e Ele perdoa, não só perdoa, purifica e liberta também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aos arrependidos, Deus tem a resposta para eles. Aos arrependidos. Eu gosto muito de 2 Crônicas 7,14. Por favor, 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14 tem 4 condições que o homem deve agir, tomar as atitudes para receber a resposta de Deus. Graças a Deus. Aos arrependidos, 2 Crônicas 7,14. Isso, é bom a gente ler a palavra, lá no capítulo 6, Salomão fez a oração a favor do povo. O povo estava no pecado, como diz o pastor Walter aqui, era uma gangorra, estava em cima e embaixo, eles estavam lá embaixo. Irmão. Eles oravam, eles falavam com Deus, mas não tinha resposta. As orações deles não eram respondidas. Aí Salomão orava, Deus falava com ele, que nós sabemos desse contexto, mas o povo não tinha resposta. Aí o Salomão falou: Senhor, o que eles devem fazer? Orou a favor do povo, lá no capítulo 16, está lá a oração de Salomão. Depois em casa, vou dar uma tarefinha para vocês, lê lá e lê toda essa 2 Crônicas 7,14. E aí o Senhor apareceu com Salomão, falou: Salomão, eu ouvi sua oração. Está aqui no texto, eu ouvi. Tá? Esse povo pode estar em qualquer situação. Pode estar no versículo anterior aí, no 3 fala, se eu cortar a chuva, não chover, seca, ou se tiver
gafanhoto, comer a terra, ou se tiver uma peste, uma epidemia qualquer, tudo ela tiver arrasado, e citou lá as 3 coisas terríveis. Mas no versículo 14 ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tem muitos isso no meio da igreja, irmão, tem muitos nessa situação, tem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ele fala, tem aí 4 condições para o pecador ser digno de ter a resposta de Deus, de ser ouvido por Deus. Irmão, pensa, você só orar, conversar com o Senhor, está crendo que Ele está ouvindo, Ele está olhando para a gente. Aleluia. Mas o Senhor ensina, fala, se é condicional. Então, muitas respostas do Senhor para nós, elas são condicionais. Condicionais. Depende de nós, de mim, de você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, irmão, é reconhecer que pecou, que falhou, que está andando nos caminhos errados, e se arrepender, humilhar, é arrependimento. E orar, nós temos um grande exemplo na Bíblia, Davi fez oração de confissão, Salmo 51, aquele foi uma oração de confissão, eu falei, mas não, Senhor, não permita, me perdoa, não afaste de mim teu Espírito, eu não quero perder a alegria da salvação, e reconheceu, por isso que ele é chamado segundo o homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia só a vontade de Deus, irmão. Ele procurava fazer aquilo que Deus queria, e essa é a vontade do Senhor, que todos se arrependam. Aleluia. Arrepende e orar, quer dizer, confessar os pecados, né? Confessar seus caminhos, e buscar a minha face, buscar a presença de Deus, se aproximar de Deus, se achegar a Deus, porque quem chega-se a Deus, Deus chegará a ele. Aleluia. Buscar a minha presença, a presença de Deus, está falando o Senhor, e se afastar dos seus maus caminhos, se converter dos maus caminhos pecaminosos, abandona, renuncia tudo, despida-se do velho homem, e vista do novo homem, que essa é a vontade de Deus. Afasta dos seus maus caminhos, renuncia. Aí qual é a promessa do Senhor aí? Seus maus caminhos, afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Promessa, irmão. Essa é a resposta prometida, irmão. Aleluia. Dos céus o ouvirei, perdoarei. Ouvirei assim, essa oração de confissão de pecado. Porque o Senhor, irmão, às vezes não está respondendo o pecador. Ele faz um pedido, faz outro, tal, não tem resposta. Mas quando ele pede perdão, aí Deus ouve. É a oração da confissão, do arrependimento. Deus é que Ele quer ouvir primeiro, irmão. Aleluia, quer nos ouvir. Ele ouve, eu dos céus o ouvirei. E o que só ouve, não, perdoarei o seu pecado, que estava nos caminhos do pecado, aquele povo. Não estava fazendo a vontade do Senhor, e sim do mundo. Perdoarei seus pecados, e curarei a sua terra. Curarei a sua terra. Pode ser literalmente a terra, abençoar a terra, e também o seu interior. Ter um coração fértil, uma mente renovada, né? Aleluias. E curarei a sua terra. Vamos mais, agora o 15, por favor. 15. Irmãos, o 15, por favor. Aleluia. De hoje em diante, rapaz, só isso aí? Não. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Agora eu vou ouvir, eu vou responder as suas orações. Eu vou ouvir as suas orações. Meus ouvidos vão ficar atentos. Aleluia. Os ouvidos atentos. Aleluia.
de hoje em diante. A pessoa, olha, e meus olhos estarão abertos, está olhando para nós, cuidando de nós. Irmãos, eu fico pensando quando uma criancinha está aí com. Eu falo, ô fulano, olha essa criança para mim, olha ela, não tira o olho, para cuidar. E se o Senhor está olhando para nós, irmão, cuidando de cada um de nós, eu fico, louvo a Deus. Nossa, os olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Vamos o 16. Aleluias. Graças a Deus. Até o 16 é isso. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Aleluia. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Aleluia. Que promessas, né? Que respostas. E ele está conosco em todos os lugares. Então a família, está com a família, todos os lugares, na nossa casa, ele está cuidando, em todo lugar, ele está olhando para nós e nos respondendo. Maravilha, né, irmãos? Graças a Deus. Então nós deu para ver aí as respostas prometidas pelo Senhor aos arrependidos. Que maravilha, graças a Deus. Vamos ver o terceiro? Eu tenho que resumir aqui, não vai, mas o que for continuar, dá sequência, né, pastor Wagner? Aí nós temos ainda 7 dias aí, mais 6 depois. Terceiro, as respostas prometidas aos que clamam a Deus. Aí eles estão em condições de clamar ao Senhor. Vai ser respondido o seu clamor. Tem hora a gente faz aquele clamor mesmo, né, irmãos? Então, é um texto bem conhecido, Jeremias 33, 3, meu irmão. Jeremias 33, 3. Mas vamos começar do 1, por favor. Jeremias 33, versículo 1. Olha lá, ó. Jeremias ainda estava preso, outra situação, né? No pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez, versículo 2. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Olha o versículo 3. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece, não sabe ainda. Oh. Então ele está pronto para dar essa resposta àqueles que clamam a ele. Mas nós já vimos as 2 condições anteriores. Está digno de ser respondido. Aleluia. Ter suas respostas. Graças a Deus. Vamos só ler rapidinho, porque o tempo está passando. Até que hora que eu posso ir mesmo? 9, 6 minutos. 4. Estou já à vontade de ir para o último, lá da campanha. Mas eu vou só ler aqui. Quarto ponto. As respostas prometidas pelo Senhor aos que é persistente na oração. Persistente na oração. Aquilo é uma demonstração de fé. Vamos ver, só ler rapidinho. Lucas, capítulo 11, 9 a 10. 9 e o 10. Lucas, capítulo 11, 9 e 10. Vou só ler a palavra e nós vamos terminando. Lucas 11, versículo 9. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e a encontrarão, batam e a porta será aberta. Aleluias! Oh, glória! O 10, irmão. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Bater, irmão, é ser persistente. Bate hoje, mas de manhã, às vezes bate à tarde, bate amanhã. Vai orando. Não, continuamente. Orando continuamente. Vai orando. Ali, quem fala, Senhor, só o Senhor pode fazer isso para mim. Só o Senhor pode abrir essa porta para mim. Não tem outro, não depende de ti, Pai. E todo dia falando com Ele. Irmão, que isso é fé, irmão. É pela fé.
Aí Deus responde. A promessa está aí. É a resposta prometida pelo Senhor a esse povo. Vamos ver a quinto, o ponto 5. As respostas prometidas ao Senhor, ao que ora no nome de Jesus. Isso aí nós temos o hábito. Mas a importância de orar em nome de Jesus, irmão. E fazer tudo por palavras e atos no nome dEle, tudo no nome dEle. Aleluias. Vamos ver João 14, 12, do 12 ao 14. Vamos só fazer a leitura. João capítulo 14, João 14, versículo 12 ao 14. 12. Digo a verdade, olha o que Jesus diz. Digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele que realiza, Ele que executa, irmão. Ele é a nossa resposta, Jesus Cristo. Aleluia, Jesus Cristo. Eu farei. Oh, isso dá uma confiança, gente, uma alegria, né? Paz. Graças a Deus. Vamos terminar? Depois, na frente, tem muitos que vão falar, e vamos falar mais profundo ainda, em nome de Jesus. 6. As respostas prometidas pelo Senhor aos que permanecem em Cristo Jesus. Permanece nele. Permanece em Cristo Jesus. João 15, 7. João, o capítulo seguinte. João capítulo 15, versículo 7. Aleluias. Olha lá, ó. Se vocês permanecerem em mim, está em Cristo Jesus, né, irmão? Permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos duas condições aí, ó. Está em Cristo, e as palavras de Cristo habitar em nossos corações ricamente. Viver para Ele, fazendo a vontade dEle, pregando o Evangelho, a palavra é dEle. Aleluia. Nós guardar as palavras de Jesus, a palavra do Pai, guardar a palavra do Senhor, viver a palavra, colocá-la em prática. Aleluia. Aí nós estamos em condições de pedir o que quiser e Ele nos concederá. Que promessa, né? Graças a Deus. É bênção para nós e para a nossa família e todas as pessoas próximas de nós, né? Aquele carcereiro estava próximo lá de Paulo e Sílio, foi muito abençoado, né, irmão? E pode ter outros aí, está perto, ele é o próximo. Aleluia. Graças a Deus. O sétimo agora, né? Sétimo. É o último aqui, hoje Deus deu para nós. As respostas prometidas aos que conhecem e amam a Deus. Rapaz, aqueles que conhecem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e ama a Deus. Deus aqui é a Trindade. Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo, e tem amor à tua palavra, ama a tua palavra. Aleluias, aleluias. Está em Salmos 91, o parágrafo começa no 14, viu? É bom ler o 14 também, é o parágrafo, os 3 versículos. Salmo 91, versículo 14. Irmãos, antes de nós fazer a leitura, o salmista, até o versículo 13, o salmista foi falando, divinamente inspirado, porque as escrituras sagradas são divinamente inspiradas. A palavra de Deus, a Bíblia, a palavra dele. Mas tem trechos da Bíblia, palavra que procede da boca de Deus. É Deus falando. Vem da boca de Deus, e não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Aqui esses 3 versículos, pastor Joel, saiu da boca do Senhor, não foi do salmista, Deus que falou. O salmista falou, mas não inspirado em princípio, não, foi Deus que falou. Olha aqui que é o versículo 14, ó. Porque Ele me ama, aleluias. Ele falando, sabe, aquele que habita no esconderijo do Senhor, lá no versículo 1, que o salmista falou, né?
ele pode pedir a Deus que livre de todo o mal, que as doenças não cheguem na casa dele, que os inimigos deles, uns vai cair para a direita, para a esquerda, 10 mil, outros 5 mil, é tudo ali. O salmista, é claro, ele fez aquele tipo de oração pedindo que nós também pedimos. E o Senhor concordou com ele no versículo 14. Mas não é bem assim, irmãos. Antes de fazer a leitura, nós temos problema, nós temos aflições também, nós ficamos doentes também. E aí, até para abrir um parênteses aqui, cuidado com o Salmo 91, irmão. Muitos ficam falando o Salmo 91 e fica falando. Cuidado para quem não conhece a palavra ainda, está começando, às vezes não foi discipulado ainda, não tem um conhecimento, isso é perigoso. Não, crê em Jesus, vai lá, você não vai, as pestes não chegam na sua casa, na sua tenda, você não sei, e vai falando, você, não, vai ser um paraíso, já está no céu já. Não é bem assim, irmão, nós sabemos disso. Cuidado para ministrar o Salmo 91, viu? Olha o que Deus falou aí, ó. Só pela palavra que saiu da boca de Deus, nós vimos aí, ó. Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Quer dizer, fica amigo. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Aleluia. Ele ama e conhece o meu nome. Então eu vou livrar. Quer dizer, não vai ter problema, vai ter paz. Isso é como o salmista diz. Mas no versículo 15, aí pode ter luta, pode ter aflição. É o que nós passamos. Quem que não passa por luta aqui, por aflições, irmão? Opressão? Quem? Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Quer dizer, estava em perigo, estava em luta, estava com problema sério, não, com ele, com a família, ele passou uma enfermidade, qualquer coisa. Volta, por favor, no 15. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade, nas suas lutas, nas suas aflições, né, estarei com ele. Irmão, qualquer um, com Deus é maioria. Nós sabemos disso, né? Estarei com ele. Vou livrá-lo. Oh, aleluia. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Ah, que promessa, que resposta, né, irmão? Graças a Deus. E vamos finalizar o versículo 16. Outra resposta. Só isso? Deus dá muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Olha, ó, vida longa eu lhe darei. Longevidade de vida, a pessoa, pastor Wagner. Pois um homem desse, uma mulher dessa, que vive para ele, que é digno de ter a resposta dele, tudo. Mano, não, você vai viver mais, vai dar fruto, vai dar fruto, vai dando fruto, até na sua velhice você vai dar fruto, vai dando fruto, né? Nós temos exemplo aqui, não precisa falar o nome, vocês sabem, está aí já de idade, está dando fruto, tem longevidade de vida, porque vive assim, irmão, vive para Deus, agradando a Deus em tudo, aleluia. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação, aleluia, aleluia. Vai ver que dia, irmão, no dia do arrebatamento, que subir, e ter um encontro com Jesus Cristo, você vai ver a salvação que é Cristo. Cristo é a salvação nossa, é o Deus da salvação, o Senhor da salvação. Eu vou e lhe mostrarei a minha salvação. Vai ver Jesus, vai ter um encontro com Ele e viver com Ele para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, que promessas, né? Que respostas maravilhosas Deus tem para nós, para mim, para você e todos nós. Nós vimos as condições aí, irmão, de ter essas respostas. Então, nessa campanha que nós estamos começando hoje, nós já vimos aqui, já temos noções básicas, simples, mas que nos leva a ter a resposta do Senhor. Nós vimos como que nós devemos agir, quais devem ser as nossas atitudes, do primeiro ponto até o 7, que nós lemos aqui. Tem mais, é claro que tem, mas nós selecionamos com a ajuda do Espírito Santo esses 7, né? 7 pontos. Então, irmãos, concluindo, todo aquele que conhece e ama a Deus e vive para Ele, é bem-aventurado, irmão. É bem-aventurado. Todo aquele que conhece e vive essas verdades bíblicas, nós falando aqui, esses princípios bíblicos,
realmente é feliz, bem-aventurado, graças. E tem sempre a resposta do Senhor para a sua vida, sempre tem a resposta, tem a solução. As portas se abrem, e porta que Deus abre, ninguém fecha, aleluia. Pode até tentar, mas não vai conseguir não consegue, Deus que abriu, né? Então fica aí para a nossa meditação, essa palavra, tá bom? Fica aí esses princípios, essas verdades bíblicas, que nós devemos praticar, viver, e nós vamos ser muito abençoados, eu, a minha família, a sua também, você e sua família, e todos nós, até todos estiver próximos de nós, porque amar a Deus, os dois mandamentos Jesus disse, né, que resumiu ali, ó. Eles perguntaram qual é o maior mandamento. Não, o primeiro, né, qual que é, irmão? Jesus respondeu no Evangelho: amar a Deus de todo o coração, né, com toda a alma, de todo entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. O pastor João, quando estava fazendo a abertura, ele falou uma coisa aqui, eu pensei, é isso mesmo. Ele falou que o que eu quero para mim, eu quero para você. Eu falei, eu tenho que ser assim mesmo, porque ele ama o próximo como a si mesmo. Então, irmão, Deus em primeiro lugar. Eu, por exemplo, irmão, a pessoa mais próxima de mim, a minha esposa, meus filhos, né, meu genro, minhas 2 noras, são mais próximos, mas eu amo a Deus mais do que eles. É forte? Mas é a vontade de Deus, velho. Eu amo mais a Deus que a minha esposa, que meus filhos, meus netos, eu amo mais a Deus. Se eles querem me tirar da presença de Deus, não vou. É Cristo, é Jesus. Eu amo a Deus, ninguém vai me separar do amor de Deus, não. Aleluia, graças a Deus. Então nós vivendo assim, fazendo tudo por amor a Deus e ao próximo, nós vamos ter todas as respostas que nós precisamos. E segundo a vontade de Deus, Ele dá a resposta, às vezes sim, e às vezes dá um não, porque Ele sabe qual é o melhor para nós, Ele responde, e o que Ele responder, é claro que nós vamos acatar, e louvar e glorificar o nome dEle, graças a Deus. Então já passaram 3 minutos, que Deus continue nos abençoando, e tenho certeza, que nessa campanha, nós vamos ter muitas respostas de Deus, e nós vamos ser muito felizes, e nós depois todos vamos testemunhar, contando o que Deus fez na vida de cada um, em nome de Jesus, amém, irmãos? Graças a Deus, louva a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Tem glória aí? Graças a Deus. Palavra maravilhosa, né? Que Deus te abençoe, pastor Machado. Pega a sua oferta aí, vamos semear na casa do Senhor nesta noite, tá? Já vou estar apresentando a oferta de vocês. Amado Deus, quero apresentar, Senhor, a oferta dos teus filhos, meu Pai. Que o Senhor venha trazer saúde, que o Senhor venha trazer bênçãos, e que o Senhor venha abrir portas, meu Pai, para os teus filhos. E em nome de Jesus, eu apresento em nome de Jesus. Solta aí. Está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Meus irmãos, eu só quero dar um aviso, que eu acho que eu não avisei. O pai do irmão Alexandre está na UTI. Senhor, Paulo, certo? Vamos estar orando por ele. E a gente agradece, né, pastor? Irmão Antoniel, o Luziel e o Caio. Deus abençoe. Daqui uns dias eles estarão conosco de novo. E o pastor Valtinho, pastor Rocha. Obrigado, viu? Amém? Deus abençoe a presença dos irmãos aqui. Quantos já sente a resposta de Deus na sua vida? Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Deus maravilhoso, agradecemos por mais uma vez, ó Deus amado, estarmos na Tua casa. Senhor, continua conosco. O Senhor é a nossa resposta. O Senhor é a luz do mundo. O Senhor é o caminho, ó Deus amado, a verdade e a vida. O Senhor é a única resposta, a única esperança para nós é o Senhor. E agradecemos, ó Deus, por mais uma quinta-feira, essa campanha que se inicia, que o Senhor continue conosco nessa resposta dessa vida, nessa caravana para o céu, ó Deus. Assim nós oramos,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre. Todos digam: salva de palma para Jesus. Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém.